Todos dizem que ganhar um Oscar é um bilhete de ida para a imortalidade em Hollywood. Mas e se a estatueta for mais como um fantasma dourado? Aqui uma noite, desaparece na próxima. Esta noite, não estamos falando sobre as lendas que construíram santuários com suas vitórias no Oscar. Estamos desvendando o mistério daqueles que conquistaram o maior prêmio de Hollywood e depois desapareceram, quase como se os holofotes os tivessem queimado. Então, eis a verdadeira questão. O Oscar é uma bênção ou uma maldição disfarçada? Fique por aqui. Você pode repensar o que realmente significa conseguir. Louise Rainer. Comece com isso. No final dos anos 1930, Louise Rainer estava tão em alta que a MGM achou que ela seria a próxima Garbo. 2 prêmios. Oscar consecutivos de melhor atriz, The Great Ziegfeld, 1936, e The Good Earth, 1937, a catapultaram ao estrelato que deveria ter durado uma vida inteira. Mas, o que aconteceu a seguir, não foi apenas uma reviravolta. Foi um ato de desaparecimento que deixou chefes de estúdio, colunistas de fofoca e até mesmo seus próprios fãs perplexos. Rainer não se apagou. Ela mesma bateu a porta em Hollywood. A política do estúdio teve um papel. Louis B. Mayer queria marionetes, não artistas. Rainer, de acordo com todos, recusava-se a ser controlada. Depois de ganhar seu segundo Oscar, ela disse a Mayer: "Minha fonte secou. Eu trabalho de dentro para fora. E não há nada dentro para dar." Isso não era apenas melodrama. Foi sua carta de demissão. Ela pegou suas estatuetas douradas, fugiu de volta para a Europa e quase nunca olhou para trás. Enquanto Hollywood produzia rumores de ataques de raiva e mulheres difíceis, Rainer silenciosamente criava suas próprias regras. Ela atuou em alguns filmes estrangeiros, uma peça de Broadway ocasional e uma rara aparição na televisão, mas a mulher que conquistou Hollywood em seus 20 anos tinha desaparecido aos 30. Até hoje, o desaparecimento de Rainer é matéria de lenda do Oscar. Foi esgotamento artístico? Uma rebelião contra o sistema de estúdios? Ou apenas má sorte? Qualquer que seja a razão, a lição permanece. Às vezes, as saídas mais dramáticas acontecem após a queda do pano. E para Louise Rainer, o ato final foi só dela. Gail Sondergaard. Como se passa de ser a primeira vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante a ser colocada na lista negra e quase apagada da história de Hollywood? A história de Gail Sondergaard soa como um conto de advertência com um toque no ar. Em 1936, Sondergaard encantou os críticos com sua atuação astuta e rouba-cena em Anthony Adverse, conquistando aquele novo e reluzente Oscar de atriz coadjuvante. Instantaneamente, ela estava em alta, escalada como mulheres misteriosas, glamourosas e frequentemente vilãs em sucesso após sucesso. Ela estava até escalada para interpretar a Bruxa Má em O Mágico de Oz, antes que o estúdio decidisse seguir em uma direção menos sedutora. Mas as cordas de veludo de Hollywood podem virar algemas de uma noite para outra. No final da década de 1940, a carreira de Sondergaard caiu drasticamente, não por fracassos de bilheteria, mas por política. Seu marido, o diretor Herbert Biberman, foi um dos 10 de Hollywood, recusando-se a testemunhar durante o pânico vermelho do Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara. A culpa por associação era real, e Sondergaard pagou o preço. Os telefones pararam de tocar. As portas dos estúdios fecharam-se com força. Ela era persona non grata em uma cidade que antes a brindava com champanhe. Recusando-se a delatar pessoas ou implorar por perdão, Sondergaard deixou Hollywood para trás. Ela ressurgiu anos depois no teatro e em uma quantidade reduzida de filmes independentes, mas a fama das grandes ligas se foi para sempre. Seu Oscar tornou-se menos um ingresso para a fama, e mais uma relíquia de outra vida. Uma Hollywood antes das caças às bruxas. A história de Sondergaard prova que, em Tinseltown, sua maior vitória pode ser o prelúdio para um desaparecimento ainda maior. Alice Brady. A era de ouro de Hollywood não adorava nada mais do que uma história de retorno. Mas a jornada de Alice Brady até o Oscar terminou não com uma sequência, mas com o coração partido. Quando ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por In Old Chicago, 1937, Brady já era uma estrela respeitada do teatro, e um camaleão nos primeiros filmes falados, conhecida por dar vida tanto a grandes damas quanto a bobas cômicas. Mas, justamente quando atingiu seu auge, o destino, cruel e inesperado, tinha outros planos. A vitória de Brady foi manchada por uma bizarra lenda do Oscar. Na cerimônia, um homem misterioso aceitou seu prêmio, e depois sumiu, nunca devolvendo a estatueta. Até a academia admitiu que não fazia ideia de quem era o homem.
Um presságio adequado para uma estrela cujo próprio desaparecimento de Hollywood seria súbito e irreversível. Apenas meses após sua vitória, a saúde de Brady deteriorou rapidamente. Diagnosticada com câncer, ela concluiu Young Mr. Lincoln, mas enfraqueceu, seus papéis diminuindo à medida que sua doença avançava. No final de 1939, menos de 2 anos após sua grande vitória, Alice Brady se foi com apenas 46 anos de idade. Sua despedida final foi tão abrupta quanto uma cortina caindo no meio do ato. Em Hollywood, onde a imagem é tudo, sua morte não foi apenas uma tragédia pessoal, foi um impacto na indústria. Como alguém tão talentosa, tão recentemente homenageada, pode simplesmente desaparecer do palco? Rumores circularam sobre a maldição do Oscar, mas a verdade era mais simples e triste. A doença terminou seu reinado antes que a indústria pudesse fazê-lo. A história de Brady é um lembrete contundente de que o prêmio da Academia, por mais dourado que seja, não pode proteger ninguém dos reveses mais duros da vida. Às vezes, os holofotes se apagam por razões que nem mesmo Hollywood consegue escrever. George Arliss. Imagine ser o destaque da Broadway, conquistar o West End e, em seguida, tornar-se o primeiro ator britânico a ganhar um Oscar. Tudo isso antes que a maioria dos americanos pudesse soletrar seu nome. George Arliss era esse cara. Com sua sagacidade aguçada e presença aristocrática, Arliss estava em toda parte nos primeiros filmes falados. Seu Oscar por Disraeli o coroou como rei do boom de importações de Hollywood. Mas para um homem que dominou o som, seu desaparecimento das telas foi praticamente silencioso. A ascensão de Arliss coincidiu com o caos da transição de Hollywood para os filmes falados. Enquanto outros atores com formação em teatro tropeçavam, ele entrou suavemente no novo mundo do cinema, assinando contratos lucrativos e conseguindo papéis de prestígio. Disraeli foi mais do que apenas um drama histórico. Foi uma vitrine para o carisma magnético de Arliss e sua entrega astuta de diálogos, estabelecendo um modelo para o protagonista intelectual de Hollywood. Os estúdios se apressaram em escalá-lo em tudo, desde dramas de época até comédias. E então, quando o mundo esperava que ele se estabelecesse para um longo reinado em Hollywood, Arliss saiu silenciosamente. Ele fez apenas alguns filmes até meados da década de 1930, antes de decidir que já tinha o suficiente. A razão, parte cansaço, parte desprezo pela nova direção dos filmes e, sejamos francos, uma grande fortuna acumulada após anos de sucesso. Arliss simplesmente se aposentou. Retornou para Londres com sua esposa, saboreando seu legado e ignorando o ritmo frenético de Hollywood. Quando Hollywood percebeu que ele havia partido, Arliss já era uma memória, imortal na história do cinema, mas completamente ausente do seu presente. Em uma indústria que devora os seus, a saída de Arliss foi a mais rara de todas. Um desaparecimento digno, feito em seus próprios termos. Seu Oscar não lançou um novo ato. Permitiu-lhe sair de cena, com aplausos ainda ecoando. Paul Lucas. A jornada de Paul Lucas ao ouro do Oscar é a essência da ambição imigrante e de um brilho que se desenvolve lentamente. Uma dedicação de décadas que resultou em uma recompensa espetacular, embora passageira. Quando finalmente levou para casa a estatueta de melhor ator por Watch on the Rhine, 1943, ele não foi um sucesso da noite para o dia. Lucas era um imigrante húngaro que havia subido lentamente através de pequenos papéis e importações europeias, sempre uma presença estoica e pensativa ao fundo. Mas com uma atuação, a de um antifascista cansado e perseguido em um filme que parecia saído das manchetes da guerra, ele se tornou o homem do momento em Hollywood. A vitória deveria ter aberto todas as portas. Por um tempo, abriu. O sotaque, a gravidade e a experiência europeia real de Lucas deram aos seus papéis um peso extra. E, de repente, todos os estúdios o queriam para projetos de prestígio. Mas o brilho desapareceu rapidamente. Após o Oscar, Lucas encontrou-se estereotipado em papéis de estrangeiro sério. Sua sutileza subutilizada em uma cidade que preferia personalidades exageradas. Quando a guerra acabou e o público ansiava por escapismo, o estilo de Lucas parecia antiquado. As ligações diminuíram. Os diretores seguiram em frente. Em vez de lutar contra a corrente, Lucas voltou para a Europa, assumindo papéis em filmes britânicos e continentais, alguns respeitados, a maioria mal notada nos Estados Unidos. Ele gostava do trabalho, claro, mas o impacto não era o mesmo. Nos anos 50, ele era uma presença regular em dramas de TV e papéis coadjuvantes, sua vitória no Oscar, uma memória dourada em vez de um impulso vivo na carreira.
Ao contrário de outros que se extinguiram em um escândalo ou crise de saúde, Lucas apenas desapareceu lentamente, escorregando para as sombras internacionais. Foi uma questão de curto período de atenção de Hollywood ou de um artista que pertencia a uma era diferente? De qualquer forma, a história de Paul Lucas após o Oscar é uma prova disso. Em Hollywood, o ícone de hoje pode ser a curiosidade de amanhã. Não importa o quão arduamente a glória foi conquistada. Anne Revere. A história de Anne Revere é um testemunho de como rapidamente o sonho americano pode se transformar em um pesadelo de Hollywood. Não é necessário escândalo, apenas política e princípio. Quando Anne Revere ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante por A Mocidade é Assim Mesmo, 1945, ela não era apenas uma atriz de personagens querida. Ela era um símbolo de resiliência, interpretando mães, matriarcas e pilares morais com uma espécie de sinceridade de granito que não se pode fingir. Diretores admiravam sua gravidade e o público confiava em cada palavra sua. Parecia ser uma carreira destinada a décadas de papéis ricos e significativos. Mas na Hollywood do pós-guerra, lealdade era um jogo perigoso. Revere era uma progressista declarada, sem medo de defender colegas durante a caça às bruxas. Quando o Comitê de Atividades Anti-Americanas veio bater a porta, ela se recusou a testemunhar. O preço? Uma inclusão imediata na lista negra. Os estúdios a descartaram como um título negativo. Seu rosto desapareceu das marquises. Por quase 2 décadas, uma das presenças mais confiáveis das telas tornou-se um fantasma, forçada a sair de cena e ir para o palco, onde as restrições da lista negra eram menos rígidas. Revere não pediu desculpas, não desistiu, não implorou por uma segunda chance. Em vez disso, ela se dedicou ainda mais ao ensino de atuação, mantendo a arte viva nas salas de aula enquanto Hollywood seguia em frente. Quando fez seu retorno tardio nos anos 70, uma geração inteira havia crescido ouvindo apenas sua voz, não vendo seu rosto. Sua vitória no Oscar, que antes era um trampolim, tornou-se uma lembrança de uma carreira interrompida pelo medo e pela política. A história de Revere é um lembrete contundente. Em Hollywood, você pode sobreviver a qualquer coisa, exceto sair da linha. Às vezes, não é a câmera que te corta, é a cultura. E para Anne Revere, o silêncio nunca foi uma opção, mesmo que isso significasse desaparecer por anos. Ray Milland parecia o futuro de Hollywood na noite em que ele segurava seu Oscar de melhor ator por The Lost Weekend, 1945. Sua atuação, um mergulho cru e perturbador no alcoolismo, ainda deixa os espectadores inquietos. Da noite para o dia, a importação galesa foi transformada de um ator coadjuvante constante para o galã das matinês do Homem Pensante, enquanto chefes de estúdio e colunistas de fofocas o coroaram como um dos novos garotos de ouro do cinema pós-guerra. Por um momento deslumbrante, Milland não podia errar. Sua estrela estava brilhando intensamente e rapidamente, e todos os estúdios queriam uma parte disso. Ainda assim, enquanto Milland surfava na onda do Oscar, a inquieta máquina de Hollywood continuava a girar. Ele continuava a conseguir papéis principais em dramas noir, thrillers e até mesmo em comédias ocasionais. Mas dentro de alguns anos, as marés mudaram. O apetite do público por filmes adultos e psicologicamente profundos, nos quais ele se destacava, começou a diminuir, e a ascensão da televisão causou ondas de choque na indústria. Na década de 1950, os roteiros de Milland estavam diminuindo, e seus papéis se inclinavam para o bizarro. Pense em O Homem dos Olhos de Raio-X, ou Pânico Ano Zero. Favoritos cultuados hoje, mas longe do prestígio do Oscar. Recusando-se a desistir, Milland mudou para a direção e depois para a televisão, criando um nicho como uma presença confiável em participações especiais e papéis de apoio. Ele até dirigiu alguns clássicos cult de baixo orçamento, provando que tinha mais de um truque na manga. Mas aquele brilho original do Oscar, ele desbotou um pouco a cada ano que passava. Ele não caiu de repente, nem se apagou. Ele apenas saiu gradualmente dos holofotes, trabalhando constantemente até que as ofertas finalmente se esgotaram. A história de Ray Milland não é de tragédia, mas de inevitabilidade. Em Hollywood, às vezes, o desvanecer é lento e digno, um lembrete de que até os holofotes mais brilhantes eventualmente se voltam para outro lugar. A estatueta dourada? Apenas uma lembrança de um tempo em que o mundo, por um breve momento, lhe pertenceu. Mercedes McCambridge invadiu a cena de Hollywood com uma presença que não podia ser ignorada. Vencendo o Oscar de melhor atriz coadjuvante por A Grande Ilusão, 1949, ela foi instantaneamente aclamada como uma força. Sua voz podia ir de veludo a cascalho em uma única frase.
e seus olhos brilhavam com a promessa de problemas. Orson Welles a chamou de a maior atriz de rádio viva do mundo, e os diretores se apressavam para encontrar papéis que igualassem sua intensidade. Mas às vezes, ser muito bom em uma coisa é uma maldição disfarçada. Harold Russell. Ninguém na história do Oscar tem uma história como a de Harold Russell, e é improvável que alguém algum dia terá. Quando ele subiu ao palco do Oscar em 1947, ele não levou apenas um Oscar para casa por seu papel em Os Melhores Anos de Nossas Vidas, 1946. Ele recebeu dois, um de melhor ator coadjuvante e um prêmio honorário especial por trazer esperança e coragem a seus companheiros veteranos. Russell, um veterano real da Segunda Guerra Mundial, que perdeu ambas as mãos em combate, nunca tinha atuado antes. No entanto, como Homer Parrish, o marinheiro lidando com a vida após a guerra, sua atuação natural e sutil quebrou todos os moldes de Hollywood. Críticos ficaram impressionados, plateias foram levadas às lágrimas, e a cidade estava repleta de promessas de um futuro brilhante. Mas às vezes, o verdadeiro heroísmo não se encaixa em um roteiro de filme. Depois que o confete assentou, Russell fez apenas algumas aparições em filmes e televisão, e sempre como um veterano deficiente, nunca como protagonista romântico ou estrela dramática. Hollywood, que adora uma história edificante, não sabia o que fazer com alguém cuja realidade era mais poderosa do que qualquer roteiro. As ofertas diminuíram. As manchetes desapareceram, e Russell, sempre prático, direcionou sua energia para algo maior do que a fama. A advocacia. Ele se tornou o rosto e a voz de veteranos com deficiência, trabalhando por décadas com a administração de veteranos e defendendo a causa dos soldados feridos. Em um momento que chamou a atenção nacional, Russell leilou um de seus Oscars na década de 1990 para cobrir as despesas médicas de sua esposa, um gesto tanto comovente quanto humilde. Ao contrário de tantas estrelas, ele nunca desejou os holofotes e não lamentou sua perda. Sua vitória no Oscar não foi um ingresso para o estrelato. Foi um reconhecimento de um momento, um capítulo extraordinário em uma vida definida pelo serviço. Para Harold Russell, desaparecer de Hollywood não foi uma derrota. Foi simplesmente a próxima missão. Joan Fontaine. No auge de seus poderes, Joan Fontaine era mais do que apenas a musa de Alfred Hitchcock. Ela era a realeza de Hollywood. Sua atuação em Suspeita não lhe rendeu apenas um Oscar. Gravou-a na imaginação do público como a máxima donzela em perigo, navegando nas sombras com vulnerabilidade de olhos bem abertos e uma força tranquila. Aquela estatueta dourada parecia um passaporte para uma carreira cheia de papéis principais intermináveis. Mas se Hollywood ama algo mais do que um retorno, é uma saída surpreendente. Fontaine não desapareceu da noite para o dia. Sua carreira pós-Oscar foi cheia de sucessos sólidos, escolhas inteligentes e uma série de desempenhos aclamados em filmes como Rebecca e Jane Eyre. Mas, quando a década de 1950 começou e novos rostos lotaram o cenário, Fontaine se viu sendo suavemente empurrada de lado pela próxima onda de ingênuas e símbolos sexuais. Os roteiros ficaram mais fracos. Os orçamentos ficaram menores. Fontaine não era uma diva. Ela simplesmente não jogava o jogo da indústria de reinvenção. Em meados da década de 1960, sua carreira havia se voltado quase completamente para o teatro e a televisão, um exílio educado de Hollywood em vez de uma queda abrupta. Fora das telas, Fontaine era conhecida por sua sagacidade aguda e pela famosa rivalidade gelada com a irmã Olivia de Havilland, que durou além das carreiras cinematográficas de ambas. Fontaine não lutou contra o declínio. Ela o abraçou, passando seus últimos anos criando cães, escrevendo memórias e, ocasionalmente, chocando repórteres com sua franqueza. Para uma mulher que construiu uma carreira no suspense, a saída lenta de Fontaine foi quase poética. Um mistério que se desenrolou ao contrário. Ela ficou entediada, ou Hollywood simplesmente seguiu em frente. De qualquer forma, a mulher que sobreviveu aos jogos mentais de Hitchcock deixou Hollywood em seus próprios termos, deixando os fãs a se perguntarem se houve uma última reviravolta que guardou para si mesma. Mercedes McCambridge. Mercedes McCambridge entrou de forma avassaladora na cena de Hollywood com uma presença impossível de ignorar, vencendo o Oscar de melhor atriz coadjuvante por A Grande Ilusão, 1949. Ela foi imediatamente aclamada como uma força. Sua voz podia passar de veludo a cascalho em uma única linha, e seus olhos brilhavam com a promessa de encrenca. Orson Welles a chamou de a maior atriz de rádio viva do mundo, e diretores se esforçavam para encontrar papéis que correspondessem à sua intensidade.
Mas, às vezes, ser muito bom em uma coisa é uma maldição disfarçada. Seu Oscar a levou a papéis de destaque. Johnny Guitar, Assim Caminha a Humanidade e uma série de filmes de prestígio. Mas na década de 1950, os roteiros diminuíram e McCambridge se viu encurralada. Muito fora do comum para papéis românticos, muito memorável para simples papéis insignificantes, ela era uma atriz de personagens em uma cidade de protagonistas femininas. Hollywood, sempre à procura do próximo rosto bonito, não sabia o que fazer com um talento como McCambridge. Então ela mudou de rumo, criando um nicho no rádio, scoop, palco e, eventualmente, o mundo emergente da televisão. Ela até deu voz ao demônio em O Exorcista, uma performance lendária que, em verdadeira moda de Hollywood, quase foi mantida em segredo pelos executivos do estúdio. O talento de McCambridge nunca desapareceu, mas os holofotes seguiram em frente. Seus anos posteriores foram uma mistura de ensino, defesa e participações na telinha, seu Oscar descansando silenciosamente ao fundo. Mercedes McCambridge provou que você pode ser inesquecível e ainda assim desaparecer das linhas de frente. Hollywood ama um camaleão, até chegar a hora do próximo truque de mágica. Broderick Crawford. Se alguma vez houve um ator que parecia ter nascido para quebrar o molde, era Broderick Crawford. Quando ele passou por cima em A Grande Ilusão, de 1949, ele deu uma performance tão crua, tão sem filtros, que lhe rendeu o Oscar de melhor ator e um lugar no círculo interno de Hollywood. Com seu peito largo e entrega rude, Crawford não estava apenas atuando, ele estava dominando cada cena. Mas a questão de ser o durão é que Hollywood sempre tem outro durão à espera nos bastidores. Os anos pós-Oscar trouxeram papéis principais. Nascida Ontem, Fofocas da Cidade, Condenado, mas os estúdios rapidamente o rotularam. Ele era sempre o policial, o brutamontes, o lutador cansado do mundo. À medida que Hollywood mudou no final dos anos 50, os papéis começaram a desaparecer, substituídos por participações em TV e filmes B. Crawford se adaptou ao novo mundo, estrelando a série de sucesso Highway Patrol e tornando-se um rosto familiar para uma nova geração, embora em preto e branco e na telinha. Mas o glamour e a gravidade da tela grande desapareceram. As lutas pessoais de Crawford, o consumo excessivo de álcool, as brigas de bar e a reputação de ser difícil não ajudaram sua longevidade em uma indústria famosa por sua memória curta. No final, ele era mais uma lenda urbana do que uma atração de bilheteria, lembrado por sua glória no Oscar, mas raramente pela plena medida de seu talento. A história de Broderick Crawford é a pura ironia de Hollywood. Ganhe o maior prêmio. Depois, encontre-se estereotipado, ultrapassado e deixado para trás pela máquina que você uma vez dominou. Às vezes, os caras mais durões sofrem as quedas mais difíceis e então desaparecem bem diante dos seus olhos. Dean Jagger. Dean Jagger é um daqueles vencedores do Oscar cujo nome muitas vezes provoca olhares vazios, mesmo de fãs de cinema clássico. Uma reviravolta considerando o destaque que ele conquistou após ganhar como melhor ator coadjuvante por 12 O'Clock High, 1949. A atuação de Jagger como o gentil, mais determinado, Major Stovall ressoou na América do pós-guerra. Ele parecia estar pronto para uma série de papéis de alto perfil, do tipo que o consagraria no panteão das lendas do cinema. Mas se Hollywood é uma escada rolante, a jornada de Jagger só o levou até a metade antes de mandá-lo suavemente, silenciosamente, de volta para baixo. Recém-premiado com o Oscar, Jagger conseguiu alguns papéis respeitáveis em grandes filmes, Rawhide, Western Union e até mesmo White Christmas, como o adorável General Waverly. Mas ao contrário de seus contemporâneos, ele nunca se tornou um protagonista recorrente ou uma presença constante entre os principais nomes. Os estúdios o viam como confiável, mas nunca indispensável. E à medida que os gostos da indústria mudavam, Jagger se viu relegado a papéis secundários e, eventualmente, ao mundo reconfortante, mas pouco glamouroso, da televisão. Não foram escândalos ou ego que apagaram Dean Jagger do centro de Hollywood. Foi a lenta evolução do tipo de papel e a realidade de que os romances de Hollywood são tão inconstantes quanto a chuva de primavera. Jagger se tornou o cara que você reconhecia, mas não conseguia que... Nome discreto. Em faroestes e antologias de TV. Seu Oscar acumulando poeira em silêncio. Ele nunca realmente desapareceu da atuação, mas do estrelato, absolutamente. O homem que uma vez esteve no topo da indústria escorregou para uma semi-obscuridade tão suavemente que você poderia perder se piscasse. A história de Jagger é um conto de advertência de Hollywood.
Às vezes, a indústria não te empurra para fora do palco, apenas diminui as luzes até que você desapareça. Dorothy Malone. A carreira de Dorothy Malone é a definição de um sucesso gradual. Durante anos, ela interpretou a garota da porta ao lado, a secretária de bom coração, a amiga confiável, nunca exatamente a estrela, mas sempre impossível de ignorar. Então veio Written on the Wind, 1956, e tudo mudou. A transformação de Malone, de doce para escandalosa, como a descontrolada e autodestrutiva Marilee Hadley, surpreendeu o público e lhe rendeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante. De repente, a garota que nunca ficava com o rapaz tornou-se a nova sensação de Hollywood. Mas, tão rápido quanto o vento soprou a seu favor, ele mudou novamente. Malone conseguiu alguns papéis sólidos após o Oscar, O Homem das Mil Faces, Anjos do Mal, mas o ímpeto nunca se manteve. Os estúdios não sabiam o que fazer com ela. Ela era muito ousada para papéis de ingênua, muito jovem para matriarcas, e talvez o mais condenável de tudo, ela se recusava a seguir as regras de Hollywood. Malone era franca, opinativa e inflexível, o que lhe rendeu uma reputação de difícil, uma sentença de morte para atrizes nos anos 50. Então, como tantos antes dela, Malone foi para a televisão. Ela encontrou trabalho constante e até um segundo ato na novela Peyton Place. Mas a magia do cinema acabou. Seu Oscar tornou-se mais uma relíquia de Hollywood do que um passe dourado. Ela aparecia ocasionalmente em alguns filmes ou participações especiais, mas a era de Dorothy Malone como uma verdadeira estrela de cinema desapareceu tão rápido quanto começou. A história de Malone é a prova de que, às vezes, Hollywood adora uma transformação, mas raramente perdoa uma. O Oscar a tornou uma lenda por uma noite, mas na manhã seguinte, Tinseltown já havia seguido em frente. Claire Trevor. Claire Trevor construiu seu nome interpretando mulheres duras e complicadas em um mundo de homens com arestas ainda mais ásperas. Quando ela ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante por Key Largo, já era chamada de rainha do film noir, uma sobrevivente em uma indústria que preferia suas mulheres glamorosas, mas não muito duronas. A atuação de Trevor como a decadente e trágica Gay Dawn, ao lado de Edward G. Robinson e Humphrey Bogart, foi cheia de vulnerabilidade e emoção crua. O Oscar a validou como mais do que uma estrela de gênero. Isso a tornou uma estrela de peso em Hollywood, mas estrelas de peso nem sempre conseguem manter sua coroa. A filmografia de Trevor após o Oscar é um mosaico de sucessos e fracassos. Ela continuou conseguindo papéis, mas à medida que os anos 50 avançavam, o gosto de Hollywood por femmes fatales e heroínas azaradas diminuiu, os papéis principais secaram, e as partes de apoio ficaram menores. Trevor, nunca do tipo que desaparece silenciosamente, mudou para a televisão e o teatro, chegando até a ser indicada ao Emmy. Mas a magia da tela grande, a iluminação icônica, o drama sombrio, tinham em grande parte seguido em frente. Nos anos 1960, Trevor havia praticamente desaparecido do olho público. Ela ressurgiu para homenagens ocasionais, uma raríssima participação especial, mas na maior parte do tempo, a rainha do noir retirou-se para uma vida mais tranquila, longe dos holofotes. Seu Oscar nunca saiu da lareira, mas a cidade que outrora construía filmes inteiros em torno de sua graça forte parou de ligar. Coisa. A história de Claire Trevor é Hollywood, no seu lado mais agridoce. Os aplausos ecoam, mas a cortina sempre cai. Ela provou que você pode conquistar as sombras e ainda ser esquecido pelo sol da manhã. Edmund O'Brien. Edmund O'Brien não parecia um típico galã, mas isso nunca o impediu de roubar todas as cenas em que entrava. Quando ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante por A Condessa Descalça, 1954, não foi seu primeiro contato com a aclamação da crítica. Ele já havia conquistado uma reputação como o trabalhador incansável de Hollywood, o ator dos atores, sempre disponível para papéis de durão e monólogos cansados do mundo. O'Brien era a cola resistente em uma cidade obcecada por rostos bonitos e conversadores suaves. O Oscar parecia uma validação, um sinal de que, finalmente, a substância importava tanto quanto o estilo. Mas, mesmo enquanto ele segurava aquela estatueta dourada, o tempo estava passando. A grande vitória de O'Brien deveria ter sido o começo de uma nova fase. Mais papéis principais, mais projetos de prestígio. Por um breve momento, foi isso que ele conseguiu. Ele conseguiu papéis memoráveis em filmes como 7 Dias de Maio e O Homem que Matou o Facínora. Mas os roteiros foram ficando mais escassos à medida que os anos 60 avançavam.
A indústria sempre valorizou a juventude, e o rosto envelhecido de O'Brien e sua voz rouca o tornavam mais difícil de encaixar na nova onda do estilo cool de Hollywood. A verdadeira reviravolta? O'Brien não lutou contra o declínio. Ele mudou de direção, indo para a televisão, aceitando papéis de apoio, e até retornando ao palco. Ele pegou o que podia, tratando cada trabalho, por menor que fosse, com o mesmo respeito e profissionalismo. Mas a era em que seu nome podia vender um ingresso havia terminado silenciosamente. No final dos anos 1960, O'Brien era mais um trabalhador do que uma estrela. Seu Oscar juntando poeira à sombra de uma carreira outrora gloriosa. O que torna a história de O'Brien amarga é sua banalidade. Sem escândalos, sem uma saída dramática, apenas o lento e inevitável desvanecer que alcança quase todos no ramo. Em Hollywood, até mesmo um trabalhador assíduo pode ser discretamente retirado de cena. Não importa quão brilhante tenha sido seu momento no círculo vencedor. Joe Van Fleet. A carreira de Joe Van Fleet em Hollywood é uma lição de como as estrelas podem se realinhar rapidamente, muitas vezes não a seu favor. Quando ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por East of Eden, 1955, Van Fleet não era apenas um rosto novo. Ela era uma veterana do teatro com habilidades dramáticas sérias, escolhida pessoalmente por Elia Kazan para interpretar a mãe endurecida e assombrada de James Dean. Sua atuação foi eletrizante, partes iguais de veneno, vulnerabilidade e arrependimento bruto. Da noite para o dia, ela se tornou a mulher mais comentada em Hollywood. O tipo de sensação repentina que, na verdade, levou anos para se construir. Mas se o Oscar deveria ser um trampolim para Van Fleet, foi mais como uma armadilha. Ela rapidamente se viu estereotipada, recebendo incontáveis variações da mulher amarga e envelhecida, da mãe trágica, da solteirona dura. Os chefes de estúdios viam sua profundidade, mas não seu alcance. Não ajudava o fato de que Van Fleet era ferozmente independente, resistindo ao controle do estúdio e recusando-se a participar do jogo fora da tela de festas e relações públicas, que mantinha outros em destaque. Ela voltou a Broadway, venceu um Tony e recebeu elogios da crítica, mas seus papéis no cinema diminuíram para pontas e papéis secundários. Em meados da década de 1960, a história de Van Fleet em Hollywood estava quase encerrada. Ela passou seus últimos anos ensinando, atuando no palco e refletindo sobre o sucesso rápido e o lento declínio da fama no cinema. Por tudo, por toda a aclamação, o Oscar não garantiu imortalidade. Apenas um breve, brilhante holofote e depois, a quietude das coxias. A jornada de Van Fleet prova que o Oscar pode ser tanto uma coroação quanto uma maldição, especialmente em uma cidade que segue em frente antes mesmo dos créditos terminarem de rolar. Susan Hayward. O Oscar de Susan Hayward por Quero Viver, 1958, foi a conquista máxima de uma carreira construída com determinação, resiliência e disposição para enfrentar os papéis mais difíceis em Hollywood. Nada sobre a ascensão de Hayward foi fácil. Ela não recebeu o estrelato de bandeja. Teve que lutar para sair de um labirinto de filmes de segunda categoria, estereótipos e indiferença dos estúdios. Seu trunfo secreto? Uma intensidade emocional feroz que eletrificava a tela. Quer interpretasse mulheres injustiçadas, sobreviventes duronas ou heroínas trágicas, Hayward colocava suas próprias lutas em cada atuação, tornando sua dor e seus triunfos completamente reais. Vencer o Oscar consolidou sua reputação como a rainha do sofrimento, uma atriz que podia partir seu coração sem jamais pedir piedade. Mas, justo quando ela parecia intocável, o chão se moveu sob seus pés. A década de 1960 trouxe uma onda de mudanças. Novos gêneros, estrelas mais jovens e uma indústria faminta por novas faces. Hayward fez o seu melhor para se adaptar, assumindo papéis em filmes de alto perfil como Valley of the Dolls e Backstreet. Mas algo intangível estava faltando. Os roteiros não eram tão afiados e os papéis não tinham o mesmo impacto. Então, a vida deu sua virada mais cruel. Um diagnóstico de câncer que obrigou Hayward a se afastar dos holofotes. Apesar de sua dureza lendária, nem mesmo ela podia lutar contra o destino para sempre. Suas aparições tornaram-se raras. Sua presença em Hollywood desvanecendo a cada ano que passava. Quando ela morreu em 1975, Hayward já era uma espécie de lenda em ausência. Uma estrela cujos dias mais brilhantes cintilavam no passado. Outrora um símbolo de triunfo. Tornou-se uma lembrança agridoce. Um lembrete de quão rapidamente Hollywood pode virar a página. Hayward alcançou o ápice apenas para descobrir que os picos mais altos também podem ser os mais solitários.
Shirley Booth. Shirley Booth entrou em Hollywood vinda do mundo da Broadway e, com seu primeiro papel no cinema, Venha para o Lar Little Sheba, 1952, ela fez o impensável. Levou para casa o Oscar de melhor atriz. Sua atuação como a solitária e vulnerável Lola foi tão autêntica que fez os críticos chorarem e o público se mexer desconfortavelmente em seus assentos. Era cru, não filtrado e prova de que atores treinados no palco poderiam não apenas sobreviver, mas dominar completamente a tela de cinema. Da noite para o dia, Booth foi aclamada como uma revelação, seu nome mencionado ao lado de Bette Davis e Katharine Hepburn, como uma das novas lendas mais promissoras de Hollywood. Mas, aqui está a reviravolta. Hollywood nunca conseguiu mantê-la. Booth fez apenas alguns filmes após ganhar o Oscar, incluindo About Mrs. Leslie e Hot Spell, mas ela nunca pareceu realmente à vontade em Tinseltown. O sol constante, a política dos estúdios e as regravações intermináveis deixaram-na fria. Booth achava o processo cinematográfico tedioso, o negócio sem alma e os papéis cada vez mais desprovidos da complexidade e coração que ela desejava. Ela sentia falta da imediatidade do palco e da conexão com uma plateia ao vivo. Em poucos anos, Booth deixou Hollywood para trás, retornando ao seu primeiro amor, o teatro. Mas ela não se afastou totalmente das telas. Na década de 1960, Booth protagonizou o sitcom de sucesso, Hazel, tornando-se uma adorada ícone televisiva para uma nova geração, e mostrando que seu charme podia iluminar qualquer meio em que tocasse. Para o público do cinema, no entanto, Booth virou uma lembrança quase tão rápido quanto apareceu. Seu Oscar não foi um trampolim para o estrelato. Foi o auge brilhante de um breve e deslumbrante capítulo de cinema que ela alegremente deixou para trás. Booth escolheu seu próprio caminho. Um com menos tapetes vermelhos e muito mais liberdade artística. Em Hollywood, esse é o ato de desaparecimento mais raro de todos. Então, depois de todo o glamour e confetes, o que realmente acontece quando a cortina cai na noite do Oscar? Talvez, o maior ato de desaparecimento não seja sobre fracasso. É sobre recusar deixar Hollywood escrever sua última cena. Qual história mais te surpreendeu? E quem você acha que merecia uma segunda chance? Deixe seus pensamentos nos comentários, inscreva-se para mais revelações dos bastidores e compartilhe esta lista com seus amigos cinéfilos. Afinal, em Hollywood, lendas nunca desaparecem de verdade. Ou será que desaparecem?